iniciar. Antes de tudo, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quem aqui assistiu ou ouviu, né, as duas partes da mensagem? Ou veio, né, ou ouviu pelo YouTube, as duas partes. Beleza. Quem assistiu ou ouviu só uma? Bacana. Então, agora não precisa responder. Só mentaliza aí. Com qual mensagem você mais se identificou? Você se identificou mais na figura do filho mais novo ou você se identificou mais na figura do filho mais velho? Pensa aí, não precisa responder. No final, você me responde. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar a mensagem aqui também fazendo uma outra pergunta, ou algumas perguntas. E a primeira seria o seguinte: o que você pensa a respeito de Deus? Se te perguntassem quem Deus é, o que você responderia? Qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Se a gente perguntasse isso para umas 5 pessoas aqui, com certeza a gente ia ter umas 6 respostas diferentes. Isso porque temos ideias diferentes a respeito de Deus, muito em função da maneira diversa na qual a gente desenvolve uma relação com Deus. Por isso, sem sombra de dúvidas, existem inúmeras formas e ideias, né, a se pensar a respeito de Deus e qual seja a sua vontade, qual é a sua vontade. E como eu sempre gosto de dizer, a gente não pode reduzir Deus às nossas ideias e concepções. Por isso que dizemos que Deus não é uma ideia minha, mas a minha ideia a respeito de Deus, que é uma ideia minha. E essa diversidade e multiplicidade, né, de ideias a respeito de quem seja Deus, ela não acontece apenas nas mais variadas e diversas culturas que existem pelo mundo, como o hinduísmo, o islamismo, né, e o judaísmo. Mas dentro do próprio cristianismo, existem diversas formas de entender quem seja Deus. Por exemplo, a percepção de Deus de um católico pode estar muito distante da percepção de Deus de um protestante. Distante não no sentido de um estar mais certo ou mais errado que o outro, mas por falarem quase que do mesmo Deus, mas de maneira, muitas das vezes, quase que opostas. E dentro até mesmo do próprio catolicismo, existe uma diferença muito grande, de percepção muito grande a respeito de Deus. E dentro do protestantismo, então, nem se fale. Quão distante estão os reformados dos pentecostais? E os neopentecostais dos próprios pentecostais? Por causa dessa diversidade que existe, a gente nem fala mais de cristianismo no singular, mas de cristianismos. Porque até mesmo dentro da mesma tradição de fé, existem várias maneiras de se enxergar Deus. Muitos hoje vão ter a alegria e a satisfação de dizer que o Brasil ele é um país majoritariamente evangélico. Mas dependendo de onde você analisa, isso talvez pode ser triste. Nietzsche vai dizer o seguinte: quem dera se aqueles que se dizem remidos realmente fossem redimidos pelo seu Redentor. Talvez assim fosse mais fácil crer no Cristo. Essa frase ela faz sentido quando você analisa a realidade social, política e religiosa do Brasil, que se diz um país evangélico, mas que pouco conhece e pouco vive do Evangelho. E então a gente percebe que com o avanço da religião, com o avanço das declarações vagas de fé, com o retrocesso moral e social, né, ético da sociedade, muitas pessoas vão acabar se declarando, né, vão acabar rejeitando qualquer expressão de fé, qualquer expressão religiosa, e vão acabar rejeitando a crença em Deus. Por isso, eu não julgo essas pessoas, eu até compreendo, eu não concordo, é claro, mas eu não as julgo, eu compreendo elas. Mas eu acho muito válido quando uma pessoa te disser assim: olha, eu não creio em Deus. A primeira pergunta que você deve fazer para ela é: em qual Deus que você não acredita? Porque talvez o Deus que essa pessoa não creia seja o mesmo Deus que você. Porque no fundo, todo mundo é ateu de algum Deus. Esses dias para trás, eu conversando com uma pessoa, e ela dizia, né, não cria em Deus, né, falava, não, eu sou ateu e tal. E aí ela estava me contando as coisas nas quais ela não cria.
Ela estava me contando, né, os absurdos e os abusos que as pessoas e a religião fazem em nome de Deus. E na medida que essa pessoa ia me contando, ia me falando, e eu ia concordando com tudo que ela estava falando, glória a Deus. E eu ia concordando com tudo que ela ia falando, ao passo que no final eu falei assim, eu concordo com você. E nesse Deus aí, eu também não acredito. A pessoa deu um susto, olhou para mim e falou, como assim? E aí eu confirmei e repeti, amigo, eu concordo com tudo que você falou. E desse Deus aí, dessa expressão religiosa que você me descreveu, eu sou ateu. Enfim, por mais distantes que estejam as religiões uma das outras, por mais distintas que sejam as percepções a respeito de Deus, no final, essas mais variadas ideias, por mais diferentes e distintas que elas sejam, elas vão convergir em um único aspecto. Elas vão se identificar nessa definição de religião que certa vez eu ouvi e eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte, olha a definição que ele dá de religião. A religião é um conjunto de crenças e de práticas a respeito de seres superiores e anteriores, com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Esses seres anteriores e superiores têm o poder para nos abençoar e para nos amaldiçoar. Podem tanto nos fazer bem quanto mal. Por isso, desenvolvemos com eles uma relação de obrigações e benefícios. Então, essa forma de se relacionar com o transcendente, com o divino, com Deus, é a maneira mais básica e elementar de qualquer cultura. Porque, no geral, as culturas entendem o seguinte, esse ser aí, ele é supremo, ele é poderoso, e ele pode me amaldiçoar, mas ele também pode me abençoar. Por isso, eu preciso desenvolver com ele uma relação de obrigações e de benefícios. Então, essa relação com o transcendente e com Deus é a mais básica e elementar de qualquer cultura e de qualquer religião. Mas essa relação não pode sequer estar associada ao que o Evangelho nos propõe. Eu não percebo o Deus no qual Jesus chamava de Pai se relacionar com seu filho dessa forma, e muito menos o filho se relacionando com o pai nessas categorias de obrigações e benefícios. Porque, como a gente disse mês passado, se relacionar dessa forma com Deus é um fardo muito pesado. Viver debaixo desse jugo de obrigações e benefícios é transformar Deus num ídolo. Então, essa terceira parte da mensagem tem como intuito nos auxiliar essas perguntas que eu fiz no começo e a gente analisar a ideia que a gente tem a respeito de Deus. Porque se na primeira parte da mensagem falamos sobre o filho mais novo, na segunda falamos sobre o filho mais velho, hoje vamos falar a respeito da figura do pai na parábola. Amém? Então agora eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15. E aí a gente vai ler toda a história. Versículo 11 até o 32. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Diz assim o texto. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer para o meu pai, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou.
O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu o som da música e as danças. Intrigado, perguntou dos empregados o que estava acontecendo, e ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos eu trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Bom, como eu tinha dito, existe um motivo pelo qual eu esteja colocando, o filho perdido, o filho pródigo, entre aspas. É porque a parábola ela é mal nomeada. Porque o foco do texto não está simplesmente na atitude do filho mais novo que pede que antecipe a herança, mas também e principalmente na atitude do filho mais velho, que despreza a atitude do seu pai em relação ao filho mais novo. Então, como dissemos mês passado, poderíamos muito bem nomear essa parábola como a parábola dos dois filhos, porque o texto ele trata da relação dos dois filhos para com o pai. E hoje eu quero trazer e propor para vocês uma outra nomeação para a parábola, que seria a parábola do pai e dos dois filhos. Porque a mensagem principal do texto está na forma como o pai se relaciona com os dois filhos. Todos dois completamente perdidos. Um perdido do lado de fora e o outro perdido do lado de dentro. A maneira como esse pai se relaciona com os seus filhos tem muito a nos ensinar sobre a nossa experiência com Deus e sobre a nossa ideia a respeito de Deus. Amém? Então é sobre isso que a gente vai falar essa noite. E aí, na primeira cena construída por Jesus aqui na parábola, na história que ele conta, a gente vê o pai tendo uma aparente atitude passiva e permissiva em relação ao seu filho. Porque era inadmissível a atitude do filho em pedir que antecipasse a herança. Porque isso era o mesmo que um pedido ou um desejo da morte do seu pai. Então não era comum que os pais tolerassem uma atitude como essa. O mais sensato, o mais correto, seria que o pai aplicasse nele uma dura e rígida disciplina, uma disciplina pública, para que ele preservasse a sua reputação diante da sociedade e deixasse aquela disciplina como um modelo para os demais, caso eles tomassem a mesma atitude. Só que a atitude do pai, ela contraria todas as expectativas, porque ele faz justamente o contrário. Ele cede e concede o desejo do filho. E aqui a gente já tem algo que soa para o ouvinte, para o público original, um absurdo. Como assim o pai faz uma coisa dessa? E não bastasse isso, o que soa e que fica subentendido aqui no texto, na parábola e pela dinâmica da narrativa, é que quando o filho mais novo ele vai embora, o pai parece que ele fica na expectativa da volta do filho, ele fica esperando pelo filho, como que se sabendo que uma hora ou outra ele iria voltar. E aqui uma atitude muito semelhante com a atitude das mães, Porque as mães, quando os filhos saem, as mães não conseguem descansar enquanto o filho não volta. Fica andando pela casa, senta no sofá, levanta, vai na janela, deita, mas não descansa, Porque a cabeça, enquanto o filho não volta, ela não descansa.
Então esse pai fica à espera do filho. E quando ele avista o filho, ele sai de encontro ao seu filho, ele corre em direção a ele para poder abraçá-lo. E algo aqui que também é incomum e que soa como um absurdo. Porque não era normal, não era comum ver pessoas adultas, maduras, os sábios, né, os anciãos, correndo pelas ruas. Porque essa atitude era uma atitude tida como infantil. Quem corre é criança. Quem corre são os meninos, são garotos. Então aqui o pai, ele mancha a sua dignidade, porque quem corre é uma criança que toma uma atitude infantil. Mas apesar disso, ele faz isso. Ele vai em direção ao seu filho. Ou seja, esse pai é alguém que abre mão do reconhecimento, abre mão do glamour, dos holofotes, abre mão dos status sociais para se relacionar com o seu filho. Aqui uma imagem muito semelhante com a que a gente aprendeu dos nossos estudos pela semana, né? Porque aprove Deus na sua revelação ao longo da história, né, se valer de características e de recursos didáticos que não contemplam toda a sua grandeza somente para se relacionar e para falar conosco, né? Por exemplo, as mãos de Deus, os pés de Deus. Deus não tem pés, Deus não tem mãos, mas aprove Deus se diminuir para poder se comunicar conosco. Então, somente um pai que é muito amoroso, que é muito bondoso e que deseja muito se relacionar com o seu filho, faria algo assim. Uma outra característica interessante é que quando o filho mais novo, ele se vê na condição de passar a desejar a comida dos porcos, ele pensa imediatamente, poxa, se eu estivesse na casa do meu pai e eu fosse recebido ao menos como um escravo, eu ia ter mais dignidade do que aqui agora. Então, o que o filho faz? Ele prepara todo um discurso, né? Ele anota, decora, coloca num papelzinho para falar com o seu pai e pedir para que ele ao menos o receba como um escravo. E quando ele encontra com o seu pai e ele começa a falar, o pai simplesmente o interrompe, como se aquele discurso que ele havia preparado não importasse. Mas é que, na verdade, não importava. Filho, eu não quero saber de nada disso. O que importa é que agora você está aqui comigo. Vamos passar um traço aqui, o que passou, passou. O que importa é que você está aqui agora e vamos então nos festejar. Vamos então festejar. Vistam nele a melhor roupa, tragam um anel para ele, coloque sapato nele, porque eu quero devolver a este meu filho dignidade. Ele veio na pretensão de ser recebido como um escravo, mas eu recebo na condição de filho. Então aqui fica claro o seguinte para a gente, que não importa o quão longe a gente tenha ido, não importa o quão distante nós estamos, o abraço do pai e o beijo do pai estão disponíveis. Ele está de braços abertos para nos receber. E aí as outras atitudes do pai, elas vão ser narradas na cena seguinte com o filho mais velho. Que quando o pai percebe a atitude, né, de indignação do filho mais velho em relação ao acolhimento oferecido pelo pai ao seu irmão mais novo, novamente o pai vai em direção ao perdido. Mas agora o pai vai em direção ao perdido que está do lado de dentro e não do lado de fora. E ele então vai insistir com seu filho, filho, entre, vamos festejar e celebrar a volta do seu irmão. Mais uma vez o pai, ele cede. Ele despreza sua posição de dignidade para poder encorajar o seu filho. Se por um lado o filho mais novo envergonha o pai por pedir que ele antecipasse a sua herança, por outro lado o filho mais velho também o envergonha ainda mais por recusar entrar na festa e aí torna o evento público. Então ele envergonha ainda mais o pai. E apesar de toda essa desonra, ao invés de punir também, ele sai em busca e da reconciliação para com o filho. E mesmo que o filho nem ao menos o saudasse e o cumprimentasse, porque como a gente vê na história, o filho mais velho ele não faz nenhuma saudação ao pai, como assim, no tipo pai ou senhor, não. Então aqui mais um absurdo. E aqui, né, a gente pode colocar mais um insulto, né, e desonra para a conta do pai. E apesar de tudo isso, está lá o pai, trazendo à tona os seus critérios de relação com os seus filhos. Ele diz para o filho mais velho, filho, você está sempre comigo,
e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, esse pai não quer se relacionar com os seus filhos a partir de uma relação individualizada, baseada na usurpação e no egoísmo. Mas ele deseja se relacionar com os seus filhos numa relação de amor e mutualidade. E aqui eu quero desenvolver, o ponto principal da mensagem, que é: o pai, ele não se relaciona com os seus filhos nem pelos seus méritos e nem pelos seus deméritos. Ele se relaciona com os seus filhos numa relação de amor e graça. Rubem Alves vai dizer que quando o pai avista o filho mais novo, ele corre em direção a ele, dá nele um abraço, dá um beijo nele e sussurra no seu ouvido: filho, eu não somo débitos. Quando o filho mais velho começa a esbravejar, começa a se indignar, ele também vai em encontro ao seu filho, o abraça e sussurra também ao seu ouvido: filho, eu não somo créditos. Porque o pai, ele não se relaciona com os seus filhos a partir daquilo que eles fazem ou deixam de fazer. E essa é a grande novidade do reino de Deus e o motivo pelo qual Jesus ele rompe com a lógica da religião e da religiosidade. Porque, no geral, as pessoas vêm muito mais às igrejas para fugir de uma eventual maldição e castigo do que para cultivar, de fato, uma relação de amor com o Pai. Então, não tenham medo, meus irmãos, de viver debaixo do amor e da graça de Deus. Hoje em dia, as pessoas estão tão preocupadas com a moralidade do mundo, estão tão preocupadas com justiça e punição de pecado, que a gente acaba se esquecendo que Deus ele é um Deus de amor. E aí, imediatamente, alguém já responderia, Não, Deus é amor, mas ele é justiça também. Isso porque a gente está tão desconfiado que quando a gente escuta qualquer coisa, a gente já está pronto para contra-argumentar. A gente já está pronto para imediatamente responder: não, Deus é amor, mas ele é misericórdia também. Então deixa eu só explicar uma coisa aqui. Quando a gente diz que a expressão Deus é amor, ela descreve uma qualidade de relação e não de natureza. A expressão Deus é amor descreve a maneira como Deus decidiu se relacionar com a humanidade. Não concorda? Lê a parábola de novo. Na verdade, perceba o fio condutor que une toda a Bíblia, toda a Escritura. Deus se relacionando com a humanidade por meio do amor e da graça. Não é o ser humano que encontra Deus, é Deus quem o encontra. A Bíblia vai chamar de redenção a experiência de ser encontrado por Deus, porque não é o ser humano que se salva, é Deus quem o salva. O filho mais novo, ele não se achou. A Bíblia diz que ele foi achado. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e o trouxeram à vida. Porque, na verdade, Deus ele é o grande buscador da Bíblia Sagrada. E é isso que as 3 parábolas do capítulo 15 aqui de Lucas, ela narra. Porque é o pastor quem busca a ovelha perdida. É a mulher quem busca a moeda perdida. Porque é o amor de Deus que interpela o coração do homem. O filho mais novo, ele lembra do amor do pai, ou seja, o amor do pai o interpela. O filho mais velho, ele se recusa a entrar e o pai o chama, o convida, vai ao seu encontro. Porque ninguém salva a si mesmo. Se você está buscando a Deus, uma coisa é certa: Deus já te encontrou. Porque amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos em resposta ao amor que Ele colocou em nós. E aqui o louvor pode subir para a gente finalizar. Ele já está caminhando para o final. Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte: a vida cristã, ela pode ser vivida em 3 estágios. Olha o que ele vai dizer. O primeiro estágio, a gente percebe o primeiro estágio na figura do filho mais novo, que é o estágio da estética, onde a gente foge buscando sensações de prazer.
O segundo estágio ele é representado no filho mais velho, que caracteriza pelo estágio da ética e da moral, que é quando a gente foge na certeza de viver uma vida correta, se sujeitando a leis e normas, a regras morais e sociais. E o terceiro estágio é onde se encontra o salto da fé. Olha o que ele vai dizer. É onde a gente se entrega a Deus sem garantias de salvação. Nos primeiros dois estágios, a gente não é autêntico e nem livre. Porque ou a gente é cativo dos apetites e das paixões, ou a gente é cativo das regras e das leis exteriores. Somente no último estágio é que nos encontramos em Deus. Porque aqui Deus deixa de ser rival e também deixa de ser um ídolo. Isso é, uma força a ser manipulada. Porque é no salto da fé que abandonamos a vida sem limite e também abandonamos a vida estreita e encontramos a liberdade que nos é possível. Muito bonita a ilustração de Kierkegaard, mas a gente sempre tem que reforçar algumas coisas, porque, como eu disse, a gente está muito desconfiado, a gente está muito preocupado com algumas coisas e a gente sempre se fecha e se arma, né? Ainda mais quando se diz liberdade. Mas é claro que essa liberdade não é uma liberdade libertina. A liberdade que eu estou propondo é uma condição de liberdade da escravidão que a religiosidade nos impõe e nos propõe. Por isso o convite, dê um salto de espiritualidade, irmão. Dê um salto de maturidade espiritual, irmão. O problema é que a gente vive num mundo onde tudo se organiza a partir da eficiência, né? A gente tem que fazer tudo. Tudo é pela eficiência. Então, como que um mundo que é organizado a partir da eficiência que tem que fazer, como entender a gratuidade da ação de Deus? Por isso, somente a experiência do amor de Cristo é que gera verdadeiros frutos e pessoas saudáveis capazes de iluminar o mundo. É o amor de Deus que nos constrange. Não são as suas ameaças, não são as suas verdades, não é o poder, é o amor de Deus. Por isso, de todas as percepções e ideias que você possa ter a respeito de Deus, a imagem de um pai amoroso, bondoso e que se relaciona com seus filhos a partir da graça e do amor, ela não pode sobrepor nenhuma outra percepção. A religião, ela coloca o ser humano nessa condição e nessa relação com Deus, de obrigações e benefícios. Mas Jesus, ele supera a religião, porque ele nos mostra a face de um pai que não contabiliza nem méritos e nem deméritos. E aí eu te perguntei no começo, né? Com qual figura que você mais se identificou? Se foi com o filho mais novo ou se foi com o filho mais velho? Qual é a sua resposta? Não interessa. Porque diante desse pai, o que importa é a maneira que ele decidiu se relacionar com você. E ele decidiu se relacionar com você por meio do amor e da graça. Por isso, levante, irmão, se coloque de pé. Eu queria te convidar a vir aqui na frente para mais uma vez a gente orar. Vem aqui na frente para a gente orar junto e a gente compartilhar das nossas alegrias e das nossas frustrações. Vem aqui. E aqui na frente eu gostaria de te convidar a refletir e repensar algumas coisas. E algumas delas eu descrevi aqui. A primeira coisa que a gente deve pensar, refletir, repensar é sobre a nossa espiritualidade. É sobre qual estágio da nossa caminhada que a gente está. Qual estágio que você está? Você está vivendo uma vida desenfreada em busca de prazer e satisfação? Se você está nessa fase, eu quero te dizer que existe muito mais prazer e alegria na relação com Deus do que numa vida devassa. Agora, se você já está vivendo uma vida íntegra, correta, e acredita que isso está te conduzindo para o céu, eu te convido, eu te diria ao seguinte: continue sendo reto, continue sendo íntegro, mas não confie na força do seu braço. Porque Deus não te convidou somente para uma vida correta. Ele te convidou para uma relação com Ele.
Por isso eu quero te convidar a dar um salto de maturidade e abandonar essa vida sem limite, essa vida devassa, e também abandonar essa vida, sabe, estreita, e encontrar a liberdade que é possível através da relação com Deus. Vamos cantar. Antes de eu voltar, eu tentava só.